Estamos começando mais esse podcast Bacon. Tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais esse episódio do Bacon Podcast. E o meu nome é Lucas. E junto comigo estão os irmãos Monzambani, a Fernanda. E aí, gente, tudo bem? E também o Bruno. Fala pessoal, beleza? A gente está bem acompanhado, o tema é legal, vai ser um papo bem interessante hoje. Estamos aí com a bancada de jornalismo aí, né? A galera aí o Francisco e o pessoal aí do Covades, né? Então vamos apresentar um de cada vez. Primeiro aí, vamos, Luiz. Seja bem-vindo ao Bacon Podcast novamente, se apresente. E depois eu vou falando os outros aí também, tá bom? Boa. Obrigado pelo convite mais uma vez, uma alegria. Esqueci a vinheta, mas vamos lá. Obrigado pelo convite mais uma vez aí. É um prazer enorme falar com vocês. E ainda mais um tema tão sensível aí, tão importante para nosso imaginário. Maravilha. E também ali do Covades, né? O nosso querido Henrique. E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, é um prazer estar com vocês de novo, né? O sócio majoritário fala primeiro, né? E aí o estagiário depois. Mas é um prazer estar aqui de novo com vocês. O tema é bom, como disse o Bruno, e vamos que vamos. Vamos que vamos. E estamos aí também com o terceiro convidado, Francisco. Seja bem-vindo. Opa, galera, tudo bem? Para poder melhorar um pouco esse sotaque, botar um jeitinho mais nordestino, primeiro eu queria dizer que é um prazer muito grande ter sido convidado. Parece que quando a criança vai para a Disney pela primeira vez, vai para o parque de diversão, porque eu estudava o Bacon lá na minha cidade, e hoje ter tido esse convite de poder participar também, ainda mais com um tema muito bom. Fiquei muito, muito honrado e espero poder contribuir para esse tema que é muito legal. Maravilha, a gente que fica honrado aí pela sua alegria de estar participando, né? Seja bem-vindo, né, Francisco? Sejam todos aí bem-vindos, né? Esse podcast a gente já gravou aí com a galera do Covades a segunda vez, mas, Francisco, você que está chegando aí agora também, sinta-se em casa, sinta-se à vontade. E você que está nos ouvindo, né? O Bacon Podcast. O que seria o Bacon Podcast, né? O Bacon Podcast é essa sua proteína semanal, onde a gente traz aí um pouco de nerdices, um pouco de cultura pop, mas também um pouco de cultura, né? Cultura, alta cultura, cultura de verdade, e também ali sobre cinema, série, enfim, a gente vem trazer aí para você essa linguagem, né, sobre a cultura pop, mas um pouco diferente, uma linguagem sem lacração, uma linguagem aí que se distancia de todo esse progressismo aí que a gente encontra cada vez mais nesses meios. Então o Bacon é esse podcast para carnívoros, esse podcast para aqueles que gostam de carne, né? Para aqueles que gostam de bacon, para aqueles que estão firmes e fortes, né? E nós vamos falar aí, né? Os convidados aí disseram, né? Vai ser um tema muito bom, um tema importante. A gente vai falar um pouco sobre essa jornada do herói, como ela se aplica também à nossa vida, né? Então, sobre vocação, sobre as nossas circunstâncias. Vamos ver no que dá. Mas antes disso, siga-nos nas nossas redes sociais, @BaconPodcastBR. Então vai lá no Instagram, o link está aqui, né, na descrição. E também no YouTube, você que está nos ouvindo, né? O Bacon Podcast também está no YouTube. E estamos lançando aí semanalmente também novos conteúdos lá no YouTube. Além desse podcast que você está assistindo ou ouvindo, nós estamos lançando também outros vídeos semanais, né, mais curtos, sobre alguns temas aí importantes. E, por favor, apresente aí também as redes sociais de vocês. Eu acho que a minha do Henrique é só covades.br. Vocês, por favor, nos sigam lá, acompanhem. A gente fala algumas coisas interessantes e muita besteira também. E aí, o Francisco é quase um terceiro integrante, né? Mas, por favor, qual que é para os fãs? Eu tenho a rede social no Insta também, @FCO, que é de Francisco Anderson M. Então, caso a gente converse sobre alguma coisa aqui e queira continuar por lá, também fique à vontade. E reforço demais que o Covades é um apostolado muito bom da internet. Vai ser um prazer muito grande se vocês puderem aprender com os meninos também. Pagam bem. Maravilha. Uma bela propaganda, olha aí. Um belo jabá. Então, para facilitar novamente, os links estão na descrição. E nós do Bacon também estamos aí com a campanha no Apoia-se, né? Então, nos ajude, né? Nos ajude ali com R$1, com R$5, com R$10, enfim.
toda ajuda será muito bem-vinda, né? O Bacon sempre entregou aí conteúdo de graça para você e vai continuar entregando, né, esse conteúdo de graça. Nós queremos que o conteúdo seja cada vez melhor, né? Queremos melhorar em qualidade, também queremos alcançar cada vez mais pessoas. E estamos tendo também alguns gastos ali que não foram muito previstos, né? Mas, enfim, estamos conseguindo levar, mas contamos também com a sua ajuda, com a sua colaboração. O link também está na descrição. Então, nem que seja um cafezinho mensal, sabe? Um cafezinho de R$4, ou um Doritos, né, de R$12. Enfim, né? Fica a seu critério. Toda ajuda será muito bem-vinda. Ô, Então, Lucas, vamos! deixa eu Pode corroborar falar. com o seu jabá aí, porque eu acho que é importante, né? Pode Porque a falar. gente, vou falar do Bacon especificamente, pô, é um tempo despendido, né, para produzir conteúdo, para estudar sobre um assunto que tudo bem, eles gostam, enfim, o Kovács gosta, o Francisco, mas, pô, a gente despende tempo nisso, né, e tem muitos gastos, né, com o serviço de transmissão, com o YouTube, com, enfim, o que for. Então, pessoal, ajudem aí na medida da possibilidade de cada um, que faz a diferença, pode ter certeza aí, no fim do mês, né, para todo mundo. Então, apoiem aí o Bacon Podcast. Muito obrigado. Então vamos, né, finalmente aí pro conteúdo, que é o mais interessante aqui da noite, né, ou da sua manhã, ou da sua tarde, você que está aí na academia, você que está aí jantando, você que está aí caminhando, você que está indo pro trabalho, você que está lavando louça, enfim. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Muito bem, meus caros nerds conservadores dessa terra de Santa Cruz. Acompanhe então mais esse episódio do Bacon Podcast. Calma aí. Esqueci a vinheta. Que eu me perdi aqui. Pronto. Bacon Podcast. Muito bem, então, como de tradição aqui nesse podcast, né, Bruno? Dê-nos a sinopse daquilo que nós vamos falar nesse episódio. Para começar, eu queria dar os parabéns pela vinheta de jornada. Parece que está começando uma jornada mesmo de RPG. Muito legal. Não sei de onde você pegou, mas meus parabéns. Tá? Nesse episódio, nós vamos falar, a gente adiantou um pouco aqui, os meninos falaram alguma coisa, você comentou também, mas sobre essa questão da jornada do herói, né? A gente percebe que ela está muito falada ultimamente, né? A gente vê praticamente todos os blockbusters se baseando na jornada do herói, os filmes vêm, né, olhando para o trabalho do Campbell e colocando isso muito em prática na hora de montar os filmes. Só que a gente também sabe, e a gente vai falar muito disso aqui, de que essa jornada ela não é só feita para a cultura pop, ela não é só feita para escrever livros ou roteiros e filmes, mas ela também funciona no dia a dia das pessoas, nos grandes mitos antigos, ela funciona de diversas formas e a gente vai conseguir aqui analisar, dar uma olhada, entender como isso se encaixa na nossa vida, como isso se encaixa às vezes até na nossa vocação, na nossa espiritualidade, e a gente vai entender tudo isso aqui nesse episódio. Se tudo der certo, a gente vai conseguir falar no tempo previsto. Isso aí, né? Um tema aí muito abrangente, né? Daria pra falar horas e horas sobre isso, né? Mas, como nós somos um bacon, nós somos essa sua proteína semanal, né? Nós vamos nos conter, né? Vamos te dar aí um gostinho, né? Do conteúdo, até mesmo para depois você, né, meu caro ouvinte, buscar se aprofundar um pouco mais sobre o tema, né? Inclusive, esse podcast ele não vai ao ar, né, essa semana, né? Não necessariamente essa semana, mas se você ainda não assistiu, né, o documentário da Brasil Paralelo, documentário ali falando sobre a sétima arte, falando sobre o cinema, também vai trazer um pouco, né, do que a gente vai falar aqui hoje. Tá fantástico, né, o documentário, como sempre, excelente, conteúdo maravilhoso. Se você ainda não ouviu, vai lá, né, fica aí pra você esse conteúdo extra. Mas então, vamos lá, né, eu queria começar, meus caros, se vocês me derem a vez, né, a voz, eu queria começar falando um pouco sobre a filosofia platônica, que de certa forma aborda essa questão, né? Então vamos começar lá na Grécia Antiga, né? Vamos começar praticamente do começo, né? Do início, né?
Mas, assim, por que eu tô trazendo isso, né? A filosofia platônica. A gente quer falar aqui sobre a questão da jornada do herói, né? E quando a gente fala da jornada do herói, a gente precisa trazer algumas definições. O que seria o herói? Qual a importância, né, do herói? Por que a gente precisa de heróis, né? Então, quando a gente volta lá pela filosofia platônica, a gente vai entender qual é a necessidade do herói. Então, assim, o herói, primeiramente, é aquele símbolo, né, onde eu vou poder me inspirar. O herói, ele não é perfeito, o herói, ele não é o sábio, né, ele ainda não alcançou, né, a sabedoria, ele está nessa busca, mas é um homem que alcançou feitos que estão acima dos homens comuns, né? É um homem que se esforçou um pouco mais, um homem que foi um pouco além, né, do comum, né? E Platão, ele falava que a gente precisa cultivar a memória dos nossos heróis, pois eles nos ajudam a relembrar quão grande podemos ser. Ou seja, eles ampliam para nós o nosso horizonte de possibilidades. Então, os heróis, eles mostram que, olha o que é possível, olha o que eu fiz, você consegue também. Então, é essa importância aí dos heróis, né? Porque Platão mesmo, ele dizia, né, que o homem, ele tem uma trajetória obrigatória que é o quê? Sair da ignorância para a sabedoria. Esse é o processo heróico, né? Essa saída, né? Essa busca pela essência, essa busca pela verdade, essa busca pela sabedoria. Então, o herói é aquele que sai, não é o sábio ainda, mas não é o ignorante. É aquele que está em busca. É aquele que Jornada, né? vai enfrentar os riscos, né? Então é aquela coisa. Última colocação aqui. Não tão longe que eu não possa perder de vista, nem tão perto que não possa me servir como referência. Então esse é o herói. É aquele que não tá tão longe, tão acima de mim como sábio, mas aquele também que não tá tão perto, né? Ainda eu posso tomar ele ainda como uma referência para minha vida. Eu acho que a gente vai ter que gravar uns 3, 4 episódios na sequência para falar sobre Jornada do Herói, porque até fica a sugestão aí, de repente a gente tenta se virar para fazer uma trilogia, pelo menos, né? Eu acho que tem muito conteúdo, né? O Bruno me surpreendeu, o Lucas me surpreendeu que ele foi longe, né? Ele foi muitos anos atrás, né? Para começar umas papos aqui. Então, mas aí fica a sugestão e o convite, pessoal, para a gente já. E para quem está nos ouvindo, para já ficar ligado aí, porque acho que talvez valha até a pena para a gente aprofundar com uma maior densidade o assunto. Posso aproveitar aqui a fala do Lucas, porque já que ele trouxe para um ponto de vista que de fato a gente precisa fundamentar as coisas para entender, porque senão fica muito jogado. Senão nada mais é do que a gente, numa aula de geografia qualquer, de uma escola de ensino médio qualquer, fazer como um professor idiota, como é a maioria dos professores. Eu sou professor, então tenho qualidade para dizer isso. Mas é dos idiotas ou dos... Com certeza dos idiotas. Mas, enfim, e deixar jogado. Então, essa contextualização é muito importante, até porque, fazendo aqui um paralelo um pouco mais para frente, na própria história da filosofia, se Platão traçava o herói ali, né, como alguém que nos mostra ali o que a gente precisa seguir, justamente a derrocada, digamos assim, do ser humano pode ser entendida, por exemplo, por um super filósofo. Mentira, eu gosto dele, tem um certo apreço, que é o Nietzsche. E o Nietzsche, o que ele faz? Quando ele propõe ali o super-herói, o Ubermensch, ele basicamente diz o seguinte: não dá para viver isso, né? E como não dá para viver isso aqui, aquilo que deveria ser o que eu queria chegar, então eu não acredito mais em nada, eu não vou chegar mais em lugar nenhum, porque, né, o super-herói não existe, né? O super-herói não é para mim. Então, na verdade, olhar para essa realidade de alguém, né, de algo que está ali mostrando para nós como exemplo, é imprescindível para que nós não caiamos no niilismo idiota, né? E aí o outro ponto que é importante, que é óbvio, mas aí a discussão que a gente vai ter que colocar aqui, né, que é importante e é muito bem colocado pelo Lucas, mas qual é essa distância? Qual é a distância que faz o super-herói ser um herói, de fato, que constitui para a gente um olhar para alguém que nos ensina a ser um sujeito ético, a ser um sujeito moral, a ser um sujeito que nos leva para algum lugar, ou alguém que eu simplesmente olho e falo, não dá para chegar nisso, então eu não vou acreditar e vou cair no niilismo. Aí é o que o Lucas falou. Eduardo Galeano, ele tem uma definição muito boa para utopia, né? E que eu acho que é mais ou menos isso daí que a gente pode pensar, que é o seguinte: eu gosto de pensar desse jeito do herói. É como se ele fosse uma imagem no horizonte. De maneira que quando a gente dá 2 passos para frente,
Essa imagem no horizonte dá 2 passos para frente. Quando a gente dá 2 passos para mais 2 passos, ela dá mais 2 passos. A gente nunca vai alcançar ela, mas ela está sempre lá na frente para mostrar para onde a gente tem que caminhar. Eu acho que esse é o ponto do entendimento do herói, do jeito como a gente vai falar aqui, né? Olhando para dentro das nossas especificidades e das características que nós precisamos ter em mente, enquanto pessoas que buscam a completar uma determinada carreira, uma determinada narrativa, digamos assim. Tem um ponto dessa contextualização que ela é muito interessante e até traz um pouco para a gente por que a jornada do herói vem voltando tanto para ser o tema principal de muitos debates. Que é essa questão de, como Platão fala, do herói sair da questão da ignorância para a sabedoria. Porque a jornada do herói, no fundo, principalmente desde a definição da filosofia grega, seria uma jornada de elevação da nossa alma. E é uma coisa que nós, de certa forma, perdemos hoje em dia, em que parece que a nossa jornada humana aqui na Terra é pela elevação dos prazeres. E quando você percebe que a nossa jornada não é necessariamente pela elevação dos prazeres, porque a gente nunca vai conseguir suprir todos os prazeres aqui na Terra, e percebe que é sim para uma elevação da nossa alma, de modo que nós consigamos ser pessoas com maior autodomínio, pessoas melhores, a gente começa a ver que existem pontos na jornada do herói que vão ser de sacrifício, mas que a gente pode, a partir deles, subir como uma escada, utilizar como escada, para realmente sair dessa ignorância e chegar na sabedoria. Então, relembrar disso, relembrar que a jornada do herói, ela nos mostra que, no fundo, nós estamos aqui não necessariamente para ter o máximo de prazer possível, criando uma espécie de paraíso na Terra, mas sim de forma que a gente consiga elevar a nossa alma. Isso mostra que realmente a gente tem um sentido melhor do que só o máximo de conforto possível ou evitar qualquer prazer. Ela mostra realmente que, no fundo, o ser humano ele tem uma lei natural que é de fazer o bem e evitar o mal. E aí, mesmo que para isso eu tenha que sofrer, mesmo que para isso eu tenha que subir degraus que vão me cansar, né? E eu acho que é interessante colocar como a história se repete também, né? Porque a gente está falando de Platão, uma filosofia grega de mais de 2 milênios atrás, e parece, às vezes você para e fala, pô, a humanidade não evolui, né? Porque a mesma proposta, a mesma, talvez, desafio lá de trás, que Platão diz no começo ali da jornada do herói, a gente está vendo agora, né? De novo, essa elevação dos prazeres carnais como algo absoluto, né? E não dessa elevação da alma. E quando a gente fala de Platão não tinha a menor ideia quem era, por exemplo, Cristo, né? Então aqui nesse momento a gente não está falando de religião, né? A gente está falando de uma análise profunda de um ser humano, de um grande sábio da nossa história, né? Da humanidade. É muito interessante isso, porque assim, analisando que isso já ocorreu e que se torna constante na história da humanidade, dá para a gente entender que essa questão do heroísmo e das inclinações para o prazer, elas fazem parte do que é o ser humano. Então elas estão presentes em qualquer época. Então, dado que isso está presente no ser e essa análise de sair de onde está para se tornar, para buscar um algo heróico, também faz parte da jornada do ser humano, de todo ser humano. E também, dado que é uma jornada, dá pra gente inferir que ninguém nasce herói. Ninguém nasce herói. Todo mundo tem que buscar se tornar herói. Nem todos conseguem, porque se todos conseguissem, não seria algo extraordinário, seria o comum. Então, significa que todo mundo é chamado a sair da mediocridade, da busca pelo prazer, para buscar algo extraordinário. Isso já está inferido na alma humana. Independente é que a gente não está falando de Cristo, não está falando da religiosidade em si, mas isso já está claro que faz parte do ser humano. Então isso, para mim, já mostra que o paralelo do heroísmo com essa busca transcendente e eterna faz parte do ser humano, independente de qualquer coisa. Uhum. Sim. Talvez a Fernanda tenha um pouco mais de propriedade do que eu para falar tocar sobre esse autor aí, né, que é o Joseph Campbell, mas só uma pincelada aqui, se você quiser completar também, Fernanda, fica à vontade. Porque quando a gente fala de jornada do herói, né, quando a gente fala desse ponto, não tem como não trazer o herói de mil faces, né, que é a tese, né, do Joseph Campbell, justamente para defender a ideia do monomito, né? Então ele que dedicou ali a vida toda, enfim, ele tem os pontos dele positivos, os pontos negativos, não é nisso que eu quero entrar aqui, né? Mas ele realmente estudou os mitos, né? E a forma de estudo dele era a forma comparada.
Então, ele pegava, né, todos os mitos ali que, enfim, né, ele não focou em um só, não focou em uma mitologia só, não focou numa cultura só, mas estudou ali desde do Ocidente, do Oriente, desde a- aquela ideia mais medieval até o Buda, entendeu? Então ele foi assim, realmente, ele tipo não focou em algo assim específico, né? E justamente para poder fazer essa comparação, né? E assim descobrir quais são os pontos que uniam, né? E então encontrar esse monomito. Então esse livro ele fala sobre o monomito, né? Que é esse mito fundador é, das culturas, né? Mas é até interessante falar de mito porque o mito ele é carregado de símbolos, né? E ele funda uma civilização. O mito ele tem esse poder de fundar. São essas narrativas, essas histórias que têm esse poder de fundar. Mas por que eu tô falando aí de Joseph Campbell, né? Por que eu tô falando sobre a jornada do herói dentro do Herói de Mil Faces? Porque lá ele começa, então, a trazer uma definição, né, daquilo que é a jornada do herói. E essa é uma jornada que ele, segundo ele, que está inerente à condição humana, né? Então, a jornada do herói é essa saída, né? Você recebe esse chamado, enfim, tem os passos que a gente pode citar mais adiante, mas é uma saída para você encontrar a sua própria condição humana, né? Então essa é uma trajetória do homem de sair justamente da ignorância, né, para buscar, é um despertar do homem para buscar a sua própria condição humana. Sim. Só um comentário que eu acho que é interessante de fazer. Talvez Campbell tivesse percebido uma coisa que é importantíssima de ser entendida, que é o seguinte, que é a substância própria da vida humana, né? O que constitui uma substância de uma vida humana que, como tal, né, ali, in situ, né, em gênero, ali, como ela se apresenta, é a narrativa. A narratividade é o que constitui uma vida humana. E se a gente tirar de uma vida humana a capacidade narrativa de contar a história e ver a sua história ser contada, a gente perdeu ali a vida humana. Então, de alguma maneira, entender esses mecanismos que compõem, né, a jornada do herói, ou o monomito, como ele coloca lá, é entender de uma maneira mais profunda a própria alma do ser humano ali, digamos, né? O exercício de você olhar para qualquer narrativa que seja ela verídica encarnada na vida de alguém, ou seja ela dramatizada em algum lugar, enfim, na TV, no cinema, ou no herói, no livro, enfim. Você olhar para aquilo e você conseguir reconhecer justamente o que o Lucas falava quando ele falava dos mitos, ou seja, as possibilidades de existência, né, e as possibilidades que satisfazem ali uma possibilidade de vida, uma possibilidade de existência dentro do que é um ser, digamos assim. E aí, para passar aqui, não falar muito sobre isso, mas deixar o ponto aqui que eu acho que é interessante, é entender que quando nós olharmos, começar a passar pelos pontos, de um ponto de vista mais pedagógico, digamos assim, pelo mito, né, pelo monumento, pela estrutura da história, da jornada do herói, a gente vai perceber o seguinte, é natural, e o exercício que eu passo aqui para quem estiver ouvindo o podcast vai tentando encaixar, assim como o Campbell fez, olhando os mitos, para tudo que você já passou, e não só para aquelas histórias conhecidas, mas para as histórias que te rodeiam, porque às vezes a nossa incapacidade de amar, e aqui eu uso essa palavra sem problema algum, é a nossa capacidade de entender a narrativa que se compõe na vida de cada um dentro das possibilidades, da multiplicidade de entendimento, da complexidade com que as coisas se apresentam. Né? É porque a gente, no fundo, a gente não conhece os mitos. A gente não conhece aquilo que fundamenta na sociedade, simbologia, e, portanto, a gente é incapaz de enxergar o que está acontecendo de fato como a realidade se coloca. Eu acho que a Fernanda ia falar e eu cortei ela aqui, eu falei antes. Foi mal. Não, fica tranquilo. Não, é interessante porque nós estamos falando sobre a questão do herói, aquilo que Campbell percebeu, né, analisando diversos mitos, analisando diversas jornadas, diversas narrativas da história, e ele se baseia muito na questão da psicologia, né, nas forças inconscientes de Freud e nos arquétipos de Jung, que não são elementos cristãos, a gente bem sabe que não tem praticamente nada de cristão ali, mas que como é inerente no ser humano, não tem como a gente não falar, porque o herói por excelência é Jesus, o herói por excelência é Cristo. Você fez uma analogia muito bonita de você dá 2 passos para frente, você olha para o horizonte e o herói também ainda está, dá mais 2 passos, você sempre tem que ir em busca. E eu vejo muito essa como nossa jornada,
em busca do Cristo, que a gente só vai chegar no momento da morte, se Deus quiser, quando ele falar que a gente vai para o céu. Mas ele é o herói por excelência. A gente pode pegar qualquer outro mito, qualquer outra mitologia, e nós não vamos encontrar a perfeição do monomito como a gente encontra em Cristo, porque ele é de fato o mito fundador, não só do Ocidente, mas é o mito fundador do universo, é o mito fundador do mundo, né? E não mito como no sentido mitológico, mas mito no sentido de essência da coisa. Então, Jesus, ele é esse herói por excelência, e se a gente olha para a jornada do herói, olhando o nosso cotidiano, a gente também pode olhar a jornada do herói como a nossa jornada para se assemelhar um pouquinho mais ao Cristo, para se tornar um pouquinho mais santo, de certa forma, e parecer um pouquinho mais com o Senhor, né? Essa questão da jornada do herói e da similaridade com a jornada, toda a história de Cristo, ela é muito interessante, a Fernanda ter retratado ela, porque nós temos, a partir da vida do Nosso Senhor, uma quebra muito grande no motivo que tornava determinada pessoa herói. A gente tinha, principalmente nos mitos anteriores gregos, muito a questão de eu quero me tornar herói para aparecer em alguma canção, eu quero me tornar herói para ter determinadas glórias. Pô, você pega Ilíada, você pega a história de Aquiles. Aquiles não queria derrotar todo mundo para poder defender um povo. Ele queria derrotar todo mundo para ter uma série de prazeres muito grandes, para ser relembrado em várias canções. Ulisses também, por mais que ele tenha uma bela história da jornada de volta para casa, mas mesmo assim ele sai em busca de ter as suas próprias honras e ter as suas próprias glórias. E a partir da história de Cristo, a gente tem um ponto muito interessante na jornada do herói, que o herói ele começa a proteger algo que é fora dele. A partir de Cristo, a gente tem uma questão, não, eu quero ser herói para proteger não determinada coisa dentro de mim, mas sim algo que está fora de mim. Algo que é valioso, algo que eu enxergo como valioso e algo pelo qual eu daria a minha vida por isso. Então, a partir dessa história, desse mito fundador de Cristo, a gente começa a ver um desenrolar de acontecimentos dentro, principalmente da civilização ocidental, que mudam para sempre a nossa história. Poxa, a partir de Cristo nós vemos pessoas querendo morrer por um ideal, querendo ser perseguidas. Nós vemos pessoas do Império Romano falar, cara, o que são esses cristãos? Eles estão morrendo, e eles não aceitam os nossos deuses, e mesmo assim eles querem morrer por isso. Então, calma, a jornada deles não é para um benefício próprio, é para proteger algo que está fora deles. O que é isso? O que isso significa? E a gente começa a trazer isso para a nossa vida e entender o quanto essa jornada do herói de elevação da nossa alma, ela passa pela proteção de algo que é especial para a gente, de algo que é importante e de algo pelo qual a gente tem que saber que vale a pena morrer. Eu liguei a mãozinha aqui sem querer. Eu fui apertar uma vez e eu vi que ficou, mas enfim. É interessante essa questão do herói, do herói como Cristo, né, que é o grande herói, mas se a gente olhar para os heróis modernos também, por que eu gosto tanto do Frodo do Senhor dos Anéis? Porque eu gosto tanto do Luke no Star Wars? Eu falo que para mim, pessoalmente, são dois motivos muito particulares, porque neles eu vejo a minha fraqueza, então eu vejo as minhas dificuldades, mas neles também eu vejo a fortaleza de Cristo, eu vejo o sacrifício de Cristo, que é onde eu quero chegar e que muitas vezes eu não consigo. Então, neles a gente consegue reconhecer a nossa humanidade, a nossa busca, mas neles também a gente consegue enxergar muitas vezes o ponto onde a gente quer chegar, que é de fato o sacrifício, que é de fato o heroísmo, né, que a gente está falando aqui. E a gente está chegando perto do dia de Todos os Santos, que para mim é um dia muito importante, para a igreja toda é um dia muito importante, mas para mim, em especial, eu gosto muito, porque é um dia que sempre me lembra que a santidade é possível, é um dia que sempre me lembra que todos nós somos chamados à santidade, todos nós temos a vocação à santidade, todos nós temos a vocação ao heroísmo, e que é possível. Existem milhares de santos que não estão nos altares, que não são venerados pela igreja, e que são verdadeiros heróis, porque seguiram a jornada do herói, se basearam em Cristo e alcançaram isso. Então, todos os dias, todo 1º de novembro, para mim, é muito importante, porque eu sempre me lembro de que é possível. É possível alcançar a santidade, é possível traçar esse caminho da jornada do herói, mesmo que muitas vezes eu caia, mesmo que muitas vezes
eu pare nas dificuldades, no primeiro limiar, enfim. É possível alcançar isso com a graça de Cristo, é claro, tendo ele como foco, tendo ele como guia. O podcast ele vai ao ar na semana de Todos os Santos. Ah, que legal. Então, Aí, ó. É muito interessante tudo que a gente vem conversando aqui, né? Vocês falam muito disso, que é sempre um papo de bar, né? Uma conversa. Então, aqui nós estamos falando sobre, né, o heroísmo, sobre a jornada do herói, sobre a santidade em uma conversa de bar. E dá para trazer... Não, mas é verdade. E é interessante porque isso é para todo mundo. Então, tem que acontecer esse tipo de conversa no bar, tem que acontecer esse tipo de conversa em qualquer lugar. Porque o que caracteriza essa jornada do herói e esse chamado universal à santidade? É um chamado. Todo mundo é chamado e todo mundo tem que... Começa aí. Esse é o ponto de partida. Nós somos chamados, nós temos que corresponder a um chamado. Então, para a vida, esse corresponder a um chamado significa que nós vamos enfrentar aqui o sacrifício, os deveres, a responsabilidade, as circunstâncias. Então, essa vocação, seja ela qual for, que é a santidade e que é o heroísmo, faz parte de todos, e aí cada um vai ter a sua particularidade dentro desse grande chamado, mas que nunca, de forma nenhuma, vai fugir do tal do arquétipo. Então, todo mundo, obrigatoriamente, vai passar pelo sacrifício, vai passar pelo crescimento, pelo sofrimento, pela escorregada, e aí levanta, e aí você vai entender que você tem responsabilidades, que você tem deveres, que você tem momentos em que você não pode fraquejar, que você tem que ser forte, você tem que ser heróico. E isso vai te fazendo crescer cada vez mais, vai te fazendo se tornar melhor cada vez mais. Mesmo que você caia e tenha que levantar e recomeçar, e que isso faz parte da jornada, isso faz parte do heroísmo. E entendendo isso tudo, a gente percebe também que isso se encaixa, eu estava até comentando com eles aqui nos bastidores, né, se a gente parar para olhar a teologia cética e mística, isso se encaixa na via purgativa, na via iluminativa e na via unitiva. Né? Até mesmo essa análise mais teológica da coisa se encaixa também, porque não tem como você buscar uma santidade profunda, uma unidade com Cristo, sem passar pelo sacrifício, pela parte purgativa, onde você vai se reconhecer, se encontrar. Moisés é um cara que ele representa totalmente isso e também representa a jornada do herói, onde ele foi descobrir quem ele era, foi se encontrar, descobriu o passado dele, ele foi pro deserto, lá ele encontrou Cristo, lá ele se tornou uma pessoa melhor, ele se converteu. Então, ele se tornou de fato o herói daquele povo, né? Então, essas coisas todas, elas se misturam, se tornam uma, porque de fato é o caminho da alma. Independente se você chama de herói, se você chama de santo, ou de que época que você está falando, mas a gente está falando sempre da mesma coisa. É muito interessante isso, né? E é legal ligar essa questão do herói como fundador de um povo, né? Você falou de Moisés. Exato. Moisés, quando ele retorna, né, do monte com as tábuas da lei, ali começa, né? Começa ali a missão, começa a jornada e começa também um povo, né? Na verdade já teve outras coisas que aconteceram antes, mas ali começa o povo que segue os mandamentos, né? Se a gente volta um pouco mais, a gente fala da Eneida, né? Quando Enéas volta e ele funda aquilo que vai ser o precursor de Roma também, né? Então toda essa jornada também do herói. E é interessante que vocês estavam falando, né, justamente sobre o herói grego, né, e depois o herói reinventado por Cristo, né? A Fernanda falou que Cristo, ele é o herói por excelência. E até é interessante frisar isso, porque senão, você está comparando Cristo com Hércules? Não, não é isso. Ele é o herói por excelência, né? Então, antes disso, existiam resquícios de heroísmo, mas, como o Francisco bem colocou, né, um herói fundamentado na honra, na fama, de estar ali nas histórias, nas canções. Depois de Cristo, o herói ele se reinventa, né? Então, Cristo é esse herói por excelência, o herói do sacrifício, né? O herói no qual todos nós devemos imitar, no qual todos nós devemos seguir com exemplo. E é muito bonito como que Cristo consegue unir isso, né? Por quê? Porque ele é justamente Deus que se faz homem, né? Então, Deus que estava distante se faz homem, está perto agora. Mas ainda assim é Deus, mas é um Deus no qual eu posso seguir o exemplo. Né? Um Deus que vive nesse mundo, que caminha nesse mundo e que mostra como deve ser feito as coisas. E eu posso seguir o exemplo dele porque ele está aqui, ele está presente.
Ele está aqui junto comigo. Então é muito bonito como que em Cristo existe essa união, justamente, né? E depois disso, como vocês falaram aí dos mártires, né? Dos primeiros cristãos, os mártires, os cristãos que defenderam também a igreja ali contra as heresias, né? Além dos mártires, e depois também os cavaleiros, né? Então, essa ideia dos cavaleiros, que é uma ideia totalmente fundamentada na cultura cristã, né? Na cultura católica, né? Esses cavaleiros de Cristo, os cavaleiros que imitam a Cristo, os cavaleiros que dão a sua vida, que se sacrificam, que morrem pela espada, que são verdadeiros heróis, mas aqui já é um sentido diferente, né, do heroísmo. Já é um heroísmo de sacrifício, já é um heroísmo de amor, já é um heroísmo de imitação de Cristo, né? E depois esse exemplo dos santos que a gente pega, os santos da igreja, que viveram momentos heróicos também, né? Que buscaram também fundamentar a vida também numa vida de virtudes, né? Uma vida de busca, uma vida onde, como a Fernanda falou, você não para aqui, mas você mantém o seu olhar para aquilo que transcende, né? Então esse é o novo sentido do herói. O herói que olha para esse mundo, mas ele tem um olhar que transcende esse mundo, né? O sacrifício dele, o heroísmo dele transcende esse mundo. E é o que nós somos convidados, né? A vida de santidade na prática, né? A vida em si, ela exige atitudes heróicas, né, de nós. Seja de paciência, seja martírios brancos, mas também martírios de sangue também, que acontecem até hoje, né? Então, e tudo isso é seguindo o exemplo desse herói por excelência, como a Fernanda bem colocou, né? Eu acho que vale a gente começar a entrar talvez um pouquinho mais adentrando nas etapas, né, da jornada do herói propriamente dita, porque normalmente não, a Campbell divide isso em 12, né, 12 etapas, né, então, de forma bem resumida, ele sai, é a pessoa, né, na sua vida ordinária que sai ali do dia a dia dela, né, do comodismo, do status quo, que recebe um chamado e a partir de então ela sai ao encontro daquele chamado, né? E por que também, pegando esse gancho, por que Cristo é esse herói por excelência? Porque se você olha para a vida dele, você reconhece claramente todas essas etapas, né? Desde 30 anos, ou seja, né, passando de uma forma meio resumida assim pelas etapas, aí depois eu não sei, até como o Lucas comentou que em algum momento a gente ia adentrar nisso, mas você pega ali a vida de Cristo, você fica 30 anos vamos chamar assim, no anonimato, né? Vivendo a vida ordinária, por assim dizer, né? Ele tem aquele chamado dele que até tem uma certa, não vou chamar de recusa, né? Mas ele, quando nas bodas de Caná, quando Maria diz para ele fica naquela, ainda não chegou minha hora e tal, aí ela, vamos embora, né? Chegou sim, vamos lá. E todo herói tem um mentor, né? Eu acho que isso vale para Cristo, isso é muito claro em todos os blockbusters, né? Tudo bem, mas quem que é o mentor de Cristo? Né? O próprio Deus, no caso, né? Ele não se retirava a orar à toa, né? Era de fato para conversar e entender realmente o que o Pai queria ali, enfim. E aí ele vai traçando essa jornada, que aí começa realmente o desafio, né? Propriamente dito dele, né? Nesse segundo ato, né, que às vezes é dividido em 3 atos a própria jornada, né, e aí realmente começam os desafios, por assim dizer, né, e o herói cai, e o herói levanta, e o herói cai de novo, o herói levanta, e aí o herói quase morre, e no caso de Cristo, de fato, morreu, né, e tem toda essa etapa que é o desafio, que é a parte mais complicada, que é aí que muita gente não ultrapassa, né, que na primeiro desconforto a pessoa refuga. Isso não é para mim, não. Ser santo não é para mim, não. É muito difícil esse negócio de ser santo aí. Imagina se Frodo tivesse refutado lá no Senhor dos Anéis. Tava com o anel até... Quer dizer, nem tinha encontrado talvez o anel, né? Mas, enfim, aí tem toda essa dificuldade e essa superação contínua, né? Até chegar nesse momento propriamente da ressurreição, por assim dizer, né? Que o herói realmente ganha aquela força final para cumprir a sua missão. E aí ele tem a sua recompensa, né? No fim das contas. Mas o herói antigo, antes de Cristo, a recompensa era justamente isso que os meninos comentavam, vocês comentaram. Era estar onde? Nas canções, era estar
nos livros, era ter a glória, a riqueza e o que for, né? Ao passo que depois de Cristo, qual que era? A recompensa transcende o herói, né? Ele tem a recompensa, mas ele não quer aquela recompensa, não é para ele, né? É algo, cara, diferente, algo à parte, né? E depois é como se ele voltasse para casa, né? Que no fim das contas, o caminho do herói sempre termina com ele voltando para casa, né? E acho que pegando um gancho, eu passei bem por cima aqui, né? Não fui assim, destrinchando tudo, mas e aí, como vocês comentaram, mas planificando isso, talvez tangibilizando para o pessoal até, que de repente escuta, vocês escutam a gente aqui, não é nem cristão, o herói sempre defende quem? A princesa, né? Ele sempre defende, ele não defende ele, como o Francisco falou, ele sempre defende quem? A princesa, né? E era isso que causou tanto espanto aos romanos, né, nos primeiros mártires ali, porque, pô, esses caras estão morrendo por algo que, né? Como assim esses caras estão morrendo por algo que não é deles, né? Eles não estão poupando a vida, né? Então, isso você vê em todas as histórias, né? Você pega, vamos ser tipo um Super Mario da vida, né? O Mario está defendendo quem ali? A princesa, coisa mais básica que isso, né? Mais clara que isso. Mas essa princesa não necessariamente é uma mulher, por assim dizer, propriamente dita, né? Ela pode ser uma causa. No caso dos primeiros cristãos era a fé, né? Ou, né, a fé em Cristo, né? Na igreja. Então, é importante fazer essas associações, porque em tudo, quando você falou das circunstâncias, né? E puxando mais um gancho mais terreno ainda. Cara, a nossa vida inteira e tudo que a gente consome está marcada pela jornada do herói. Desde uma campanha política, ela é totalmente meio que jornada do herói. Se vocês pegarem exemplo aí Lula, Bolsonaro, mais recente, vocês vão ver essas marcas. Cara, em alguém, tipo, nessas vendas, desculpa, nesses cursos online que a gente compra, se você acompanha algum influenciador aí, você vai ver toda a jornada do herói, ele fazendo essa jornada do herói, você nem percebe, mas isso está sendo feito a todo momento. A própria Brasil Paralelo é o herói, né? Sempre tem um inimigo em comum que a gente combate, mas ela é o arquétipo do herói ali. Então, terminando a minha fala aqui, complementando, e que, né, é planificada, né? O Lucas falou reinventada, mas eu fiquei pensando, cara, talvez não é reinventar a palavra, mas eu acho que é isso, é planificado em Cristo, né, Lucas? Porque é completada, ele dá um sentido total aquilo, né? Que, tipo, beleza, os caras lá, né, Ulisses, Aquiles, e pô, da hora, a glória aqui, vou ficar famosão, não sei o que. Tá, talvez eles não tinham muito essa percepção, né? Mas aí chega Cristo e fala, tá quase certo isso aí, mas na verdade é tal coisa. E aí eu acho que a gente deixa para daqui a pouquinho, mas tem uma simbologia muito interessante que o Guilherme Freire fala sobre, e aí pegando um gancho só dessas questões que a gente está vendo agora, os grandes filmes mudarem, o super-herói gay, né, a princesa lá, a Cinderela da Fada Madrinha também. Enfim, todas essas distorções têm um propósito, né, pelo mainstream aí, né, pelo globalismo e o que for, pelo demônio no fim das contas, para destruir tudo isso mesmo que foi criado na nossa cabeça, porque isso causa desordem, e desordem é ruim, e no fundo destrói o mito, não fundador não, né, mas o mito pleno do herói, que é o próprio Cristo. Que no final das contas é a jornada da nossa alma, né? Sim, com certeza. Eu acho que tem algo que... Eu sempre sou um cara da prática, né? Do ponto prático do negócio. Eu acho que tem algo que é interessante da gente pensar quando a gente olha para tudo isso e tenta descer de alguma maneira para o chão e olhar dentro da nossa vida, o que é que diferencia, né? Lembrando até que a gente falou aqui bastante sobre santo, lembrar que no processo de canonização, a primeira coisa que é feita é justamente a análise da vida heróica nas virtudes, né? A vida, se você viveu as virtudes com heroicidade, né? Então, eu acho que o ponto prático do negócio é entender, e acho que talvez essa seja a sacada que faz com que a história avance, digamos assim, com que os passos continuem sendo seguidos, com que as etapas, enfim, né? Que seja reconhecida ali essa continuidade, que é o seguinte, entender que existem fatores, né? Olhando para a segunda parte do nome da nossa aula, do nosso tema aqui, que é a jornada do herói, a articulação, né, o chamado, a articulação entre a vocação, a articulação entre o chamado e a circunstância, é entender que é o seguinte, tudo parte, né, toda a nossa jornada, porque a narrativa e porque a nossa vida, vai partir das nossas circunstâncias. E a nossa jornada do herói, trazendo isso para a gente,
E antes mesmo, independente de qual seja, ela tem que partir das nossas circunstâncias, do que é tangível pra gente, do que está aqui. E aí, nessa sequência da gente continuar passando por ela, o que a gente tem que pensar é o seguinte: o que me tira dela, né? Ou de alguma maneira, quais são as possibilidades de eu, como disse o Luiz, dizer não, refutar aquele negócio e não cumprir? Existem algumas, né? Mas eu diria que dá para reunir uma só, que é justamente o que Jesus mostra. Olha, é o medo, de alguma maneira. É a insegurança. Porque você pode olhar que até a própria jornada do herói mostra que ali quando o ponto-chave, o ponto bagulho, quando o herói para e fala, peraí, não é assim, né? Eu tenho que aceitar para o que eu fui chamado. Ou seja, Shakespeare tem uma frase que ele diz o seguinte: a necessidade de segurança mata a capacidade de amar. Eu sempre falo que tudo é amor, e o amor com A maiúsculo, né? Eu estou falando aqui. Então veja, por que eu estou falando isso? Porque essa necessidade de segurança, esse medo que a gente tem, ele paralisa. Quando a gente para, a gente estagna, a gente não consegue mais caminhar. E olha que interessante, até eu ouvi isso esses dias, inclusive. Quando a gente comete algo errado, né, quando a gente faz um pecado contra Deus, que de alguma maneira tira a gente, né, da nossa... Não tira a gente da nossa jornada de herói, espero que vocês estejam compreendendo, mas nos desvia do caminho que nós temos que tomar para chegar no nosso final pleno, digamos assim, porque há uma ofensa grave a Deus. Isso não é tão ruim do que quando a gente tem medo. Como assim, Henrique? Pelo amor de Deus. Presta atenção, do pecado a gente se levanta. Por isso que todo herói mostra ali, ele de alguma maneira, né, o pleno herói não, porque obviamente não há como ele pecar, enfim, isso aí é assunto de teologia, mas o fato é o seguinte: o pecado a gente se levanta. Agora o medo nos paralisa. Então o medo nos impede de aceitar as nossas circunstâncias e trabalhar sobre elas articulando com aquilo que nós somos chamados, com o nosso vocário. E portanto é só aceitando essas coisas e não tendo medo que a gente vai continuar seguindo para dar continuidade aos passos, enfim, seja lá como é que vocês querem chamar. É por isso, inclusive, que na Bíblia aparece menos vezes, né? Não pequeis, do que não tenhais medo. Inclusive, o não tenhais medo aparece, em média, dependendo da tradução, 365 vezes na Bíblia. Isso quer dizer que é tipo mais ou menos assim, né? Uma simbologia que eu gosto de dizer. É como se fosse um dia por ano. Exatamente. Todo dia de Deus falando para você, continua, meu filho, vai. Perdão, não posso bater na mesa aqui, eu tinha esquecido. Então, é como se fosse todos os dias do ano, Jesus dizendo, continua, Deus dizendo para você, sua jornada dá para se completar. Ainda vão, por mais que não seja essa a intenção de olharem para você e ser glorificado em canção, mas de alguma maneira porque eu tenho uma preocupação real de entrar pro cânone, pro livro dos santos. Eu tenho, e espero que todos vocês tenham, né? Eu lá, São Henrique de não sei onde, São Henrique do Tucuruvi, sei lá, Rosuda aqui, sei lá, do lado, enfim. Mas uma coisa é o seguinte: quando que eu não vou conseguir cumprir essa jornada? Quando que eu não vou aceitar esse meu chamado? Quando que eu não desarticulo ele da minha circunstância? É quando de alguma maneira eu recuso aquilo que eu tenho, ou quando de alguma maneira eu acho que eu deveria ter alguma outra coisa, né? Que é o que o mainstream faz, dizendo que deveria ser outra coisa, e naturalmente cria-se um medo. Um medo de seguir aquilo que deve ser seguido. O Luiz falou um pouco do símbolo da princesa, o Henrique trouxe muito bem essa questão da insegurança e do medo, e eu acho que se encaixa bem, não sei se o Luiz acha, mas talvez lançar um pouco das bases daquilo que a gente andou estudando esses dias, principalmente com o professor Guilherme Freire, que, por sinal, eu conheci graças ao Bacon Podcast, então, muito legal. Cara, pensa num cara fã do professor Guilherme Freire. grande. E aí a gente estava estudando esses dias sobre a questão da jornada do herói, principalmente do ponto de vista medieval. E a gente estava vendo principalmente algumas iluminuras, que eram as ilustrações da época, e os símbolos, cada parte de um símbolo dentro da jornada do herói, a gente via uma trilogia muito, muito que ressaltava muito aos olhos: dragão, princesa, herói. Existe na ideia medieval um símbolo muito claro que é do dragão. Um dragão que foi um símbolo que veio desde a cobra, desde a ideia de quanto a cobra chamou Eva para o pecado e o quanto o dragão ele trazia essa questão do que há de mal do mundo, do que há de perigoso, do que há aquilo que deve ser combatido. Então existia muito clara essa figura do dragão, do, querendo ou não, maligno. Mas você está falando de maligno, é uma coisa meio desconecta da realidade, meio, sei lá, utópica. Não, cara, maligno que eu tô falando é a dificuldade que você tem, por exemplo, de acordar.
Maligno é tudo de difícil que eventualmente você tem na sua vida. Pô, maligno é aquele professor carrasco que, pô, não tem por mais que você estude, ele ainda faz uma prova mais difícil. Enfim, existe essa figura do maligno, existe essa figura daquilo que quer tomar o bem de alguma forma. E existe a figura da princesa, que na Idade Média é uma figura muito interessante, porque ela é algo que esconde uma coisa preciosa. A princesa, ela tem isso de sagrado. Ela sempre é representada com uma branqueza muito grande para, querendo ou não, dar algo de puro, algo de valioso. E ela sempre é representada sobre um véu ou sobre uma tenda, às vezes segurando uma caixa de joias, identificando que realmente a princesa, ela defende, ela simboliza algo que precisa ser defendido, ou ela simboliza algo que deve ser atacado. Tem muitas imagens alemãs, inclusive, que tem ilustrações da princesa, de uma princesa que saía para passear e ela começava a ser atacada por lobos. Ah, mas isso aí, pô, não faz sentido, é um negócio exagerado. Não, cara, isso está dizendo que, cara, se tem algo que é bom, esse algo que é bom ele vai ser atacado. Cara, existe um bem dentro da nossa sociedade, esse bem vai ser atacado. É só lembrar, pô, lembra dos momentos mais felizes aí, quem está escutando o podcast que você viveu. A coisa que você mais tem medo é de esquecer desses momentos. A coisa que você tem mais medo é de deturpar esses momentos por algum motivo. Então, tudo aquilo que é bom, ele pode ser muito facilmente atacado. Nós temos esse símbolo do herói, esse símbolo do cavaleiro medieval, que até o Lucas antecipou pra gente, falou um pouco pra gente, que na Idade Média a gente percebia muito dois tipos de homem, dois tipos de cavaleiro. Primeiro aquele, o bonachão, amigão de todo mundo, o cara boa praça e tudo mais, que era conhecido como homem carnavalesco, que era aquele que tocava violão, seduzia, ao invés de proteger a princesa, seduzia a princesa para satisfazer os seus desejos, e nessa época que era comemorada lá de festas, do carnaval, colocava a fantasia de um animal sobre a cabeça. E essa fantasia do animal sobre a cabeça ela é muito interessante, porque ela simboliza que naquele período os homens vão abdicar daquela situação de homens e deixar o animal que existe dentro deles vir à tona, ou seja, deixar os sentimentos vir à tona. Então tem o cara que coloca o animal sobre a sua cabeça, e ao mesmo tempo tem o cara que coloca o animal sobre o seu escudo, que é o cavaleiro, que é aquele que coloca o animal sobre o seu escudo porque ele percebe que existe algo pelo qual ele precisa proteger e algo sobre o qual esse animal vai atacar. Então, o herói medieval, ele percebe muito um chamado a proteger aquilo de precioso que a princesa ela tem. Então, você percebe muito claramente nas imagens, nas iluminuras, essa trilogia. O herói indo de encontro ao dragão e a princesa sempre ao lado, para relembrar o herói aquilo que ele protege, que expande dele, que sai dele. Cristo defende-nos dos pecados, mas ele defende quem? Defende a sua esposa, que é algo de muito precioso para ele. E é engraçado que toda a jornada do herói, e aí chega no ponto que o Henrique falava sobre a questão da insegurança, o herói medieval, ele sabe que ele é mais fraco que o dragão. Ele sabe, isso é claro. O herói medieval vai combater o dragão sabendo que ele pode morrer, mas é justamente esse conhecimento e essa disposição para morrer que faz com que ele se salve. O herói está disposto a morrer e por isso ele se salva. Porque existe dentro do nosso mundo forças do bem que eventualmente conseguem fazer com que ele se salve. Existe um grau de misericórdia em tudo que a gente age. É claro que muitas pessoas morrem, mas a morte de todas essas pessoas sempre vai culminar em algo bom. Ou a sobrevivência dela também vai culminar em algo bom. Quando Davi foi enfrentar Golias, Davi sabia plenamente que ele era um camponês que saiu assim, cara, da mata, um pastorzinho assim, tranquilo, e ele sabia que ele não ia derrotar o senhor daqueles exércitos. Ele sabia, mas ele estava disposto a morrer. E naquela disposição para morrer, ele conseguiu vencer. Frodo, que a Fernanda falou, cara, o Frodo sabia que ele era mais fraco que o Anel. E por que ele sabia aquilo? Porque ele estava de frente com a pessoa que tinha sucumbido ao Anel. Ele estava de frente com o Gollum. Então, quando ele enxergava o Gollum, ele enxergava aquilo que ele é. Ele enxergava o Gollum, ele era um antigo hobbit que tinha se corrompido. Então, ele via o fruto daquilo que tinha sido atacado pelo dragão na sua frente.
E mesmo então isso fazia com que ele sentisse medo do anel. Mas mesmo assim ele contava com essa misericórdia, mesmo sabendo que ele era mais fraco que o dragão. E no fim do Senhor dos Anéis, nem sei se dá pra falar spoiler, não, enfim. Pode falar. Faz todo tempo. Pode falar. E no fim do Senhor dos Anéis você percebe que tem uma certa cena em que o Frodo tem a oportunidade de matar o Gollum e ele não faz. E o Gandalf, o mago, ele fala que foi aquele ato de misericórdia que iria salvar a Terra-média. E no fim, foi o fato do Gollum ter sido poupado que fez com que quando o Frodo não conseguiu derrubar o anel, porque o Frodo é mais fraco que o anel, cara, a gente é mais fraco que o pecado. Mas ele contou com um grau de misericórdia, que foi essa vontade do Gollum de pegar o anel e acabar se precipitando lá nas chamas de Mordor. Então, o Frodo, ele não foi capaz. E muitas vezes a gente vê o pessoal reclamando: o Frodo foi fraco, o Frodo não conseguiu por conta própria. Cara, todos nós somos fracos. Todos nós não conseguimos por conta própria. Mas é preciso acreditar que existe um grau de misericórdia que vai cooperar, existe uma graça que pode cooperar com as nossas atitudes, de modo que a gente consiga realmente entrar nessa jornada do herói, entrar nessa jornada de santidade, entender a passagem que Cristo fala, de que quem quer ganhar a sua vida irá acabar perdê-la e quem quer perder a sua vida irá ganhá-la. Porque todas as glórias que o herói procura, elas não estão aqui. Elas estão numa eternidade, em algo transcendental. Do outro lado, do dragão quer ter uma imanentização de tudo e quer ter todas as glórias aqui, ele não quer morrer. Então essa simbologia é muito interessante e ela mostra pra gente que por mais que a gente tenha insegurança, existe algo importante pelo qual a gente tem que proteger e algo importante pelo qual vale a pena morrer. E isso que você falou abre para até 2 pontos assim que eu acho que não vai dar tempo da gente falar muito, vale a pena talvez gravar um outro podcast para aprofundar um pouquinho mais, mas o primeiro ponto é que de fato a gente não consegue sozinho. Na própria jornada do herói existe esse momento em que é necessário contar com o mestre, é necessário contar com o sábio e também é necessário contar com os amigos, com os aliados. O Frodo, não só ele precisava da graça, mas ele também não teria nem chegado sem a ajuda da Sociedade do Anel, né? Ele nem chegaria em Mordor. Então é necessário, não se vai a lugar nenhum sozinho, é necessário contar com os outros. E o outro ponto que eu acho que realmente vale um podcast inteiro só para falar desse outro ponto, que é como a jornada do herói está sendo deturpada hoje. Que eu acho que é o grande erro do cinema hoje em dia está sendo esse. Eu lembro que uma vez eu fui assistir um documentário sobre a Marvel, sobre o segredo da Marvel. Fernanda, não quero cortar. Vamos falar desse ponto. Por mais que vale um outro podcast, vamos falar desse ponto. Tá bom. Pode falar, tá bom? Eu tava assistindo um documentário sobre o segredo da Marvel e aí em determinado momento falava que a grande sacada do Stan Lee foi fazer os heróis se tornarem mais humanos. Sim, muito legal. Foi uma grande sacada do Stan Lee humanizar os heróis, porque realmente o Homem-Aranha é muito mais interessante do que o Super-Homem por ter essa humanidade, pelo menos pra mim. Porém, o que hoje eles estão focando muito nesse lado humano e eu percebo que eles estão deixando de lado o herói. Então, o que faz o Homem-Aranha ser tão legal não é só porque o Homem-Aranha tem dificuldade para levantar. Isso sim, é legal. Não é só porque o Homem-Aranha porque o Peter Parker é um nerd que tem dificuldades sociais. Enfim, tudo isso que faz a gente se relacionar com ele de certa forma. Mas o que torna o Homem-Aranha um herói não é o Peter Parker, é o fato dele se sacrificar. É o fato dele querer proteger os outros, é o fato dele estar disposto a dar a vida dele por estranhos, por pessoas que ele não conhece, para salvar a cidade, para salvar a mocinha. É isso que torna o Homem-Aranha um herói. E hoje eles estão tirando isso e colocando só o lado humano e mais, e mostrando que tentando colocar vilões como heróis, tentando colocar heróis como uma série que saiu, que é o The Boys, que é uma série legal, é uma série muito boa, mas ela mostra o herói como um verdadeiro vilão, mostra só o lado ruim, mostra só o lado podre. E esse, pra mim, é um dos grandes problemas que a gente vê hoje, porque eles estão tentando tanto descaracterizar o ambiente cristão em que nós estamos, que eles estão fazendo o herói deixar de ser herói. E quando o herói deixa de ser herói, o público não gosta mais. Porque a gente não tá indo assistir o Homem-Aranha porque ele solta a teia, a gente não tá indo assistir o Homem-Aranha porque o Peter Parker usa óculos. Não, a gente tá indo assistir o Homem-Aranha porque o Homem-Aranha dá a vida pela cidade, dá a vida pelos outros. O que faz os heróis da Marvel, né, que se tornaram mais humanizados, serem tão queridos,
não é só o fato deles serem humanizados, porque uma pessoa com problema financeiro que tem que trabalhar em 2 turnos, eu vejo no dia a dia. Eu não chamo ela de herói, nem fico seguindo ela pra tirar foto. Eu conheço Faz um monte de parte, gente que né? precisa se ferrar na vida, assim, pra dar conta do básico. Mas o que faz ele ser um herói é porque quando o chamado vem, quando o sacrifício é exigido, ele diz o sim, ele atende. E aí que a gente volta no herói de qualquer herói, seja o Superman, seja o herói antigo, ou qualquer que seja ele. É atender a esse chamado, não importa a circunstância. Então, trazer uma circunstância onde eu me relaciono faz os heróis serem queridos. Mas não atender ao chamado e permanecer nas suas circunstâncias faz com que ele não seja herói. Então, essa linha é muito tênue. E não saber identificar e não saber trabalhar isso muito bem deturpa o que é o herói. E aí a gente está falando de filme como qualquer outro, de séries como qualquer outra, de histórias como qualquer outra. E aí a gente perde a caracterização daquilo que é transcendente e daquilo que nos inspira a ser melhor. Uma coisa que eu acho que é importante a gente falar é que é o seguinte, isso é difícil a gente pensar de alguma maneira, mas o que é o herói profundamente se a gente for pensar? O herói nada mais é do que uma pessoa profundamente e verdadeiramente humana e completa em todas as suas capacidades. O problema é que a única pessoa completamente perfeitamente humana que a gente viu foi o próprio Jesus, né? O resto era tudo versões amputadas, estribilos, pedaços, né, do que devia ser. Então é engraçado até de alguma maneira olhar para isso, porque quando o Bruno fala, olha, pessoa que só se lasca o dia inteiro aí para conseguir cumprir as coisas eu vejo todo dia, ali, óbvio, a gente não vai ali para ver isso, a gente vai ali para ver o quê? Como que as pessoas conseguem, além disso, resolver as coisas, né? Mas aquilo faz parte, porque aquilo é humano, Sim. entende? Porque senão a gente faria de um santo o Superman, né? E não Santa Teresa de Calcutá. Eu acho que esse entendimento ali é importante. Mas o que torna, então, a pessoa profundamente humana, né? E assim, plenamente humana, não pedaços, estribilhos, é justamente quando você consegue abdicar da necessidade de segurança para poder ter uma capacidade de amar. E aí quando você começa a amar, pode perceber todos os heróis, todo herói que tiver, seja herói de fato de quadrinho e ficção, seja herói santo que se olha, eles têm uma coisa em comum, que é o amor. É o amor que eles conseguem se manifestar perante a causa, né? Até engraçado, que se a gente fosse, por exemplo, olhar para a logoterapia, para Viktor Frankl, ele diria que o herói, basicamente, nunca disse isso, nunca li isso nele, mas acho que se eu batesse um papo com ele diria isso para mim. Ele diria, ó, Henrique, é o seguinte, é aquele que cumpriu com pleno sentido a sua vida. Faz sentido isso, né? A sua vocação, o seu chamado. E o que é cumprir? Que ele falava, basicamente são 3 coisas para você cumprir plenamente a sua vida, né? Para encher a sua vida de sentido e dar vazão àquilo que você foi chamado, né? Amar uma pessoa, sirva um ideal e aceite o sofrimento inevitável da vida. São essas 3 coisas, nada mais. E é isso que os heróis fazem, né? Ama uma pessoa, uma causa, né? Enfim, ali. Para nós, a causa é uma pessoa, porque a pessoa é a verdade, a pessoa é a justiça, a pessoa é amor, mas enfim, né? Ele aceita o sofrimento inevitável da vida, né? E ele está ali disposto, então, a cumprir com o que ele foi chamado, né? Eu acho que esse entendimento, talvez, do sentido que as coisas vão ganhando, é justamente o que nos aproxima de ser humano e nos afasta de ser animal, porque é o que o Francisco falava, eu boto né, quando tá no carnaval, um negócio lá, e eu deixo de ser, porque, olha que é fantástico isso, pô, é maravilhoso, porque justamente me fazendo menos humano que eu me faço menos herói. Uhum. E aí volta naquilo que a gente já falou desde o começo, né? Do chamado. Todos são chamados, né? E aí a gente entra até no chamado universal à santidade. Por que não? Porque, de fato, todo mundo é chamado ao heroísmo. Todo mundo é chamado à santidade. E a plenitude da humanidade está ali. E pronto. Daria para resumir tudo que a gente falou nisso. Porque, de fato, né? Esse é o objetivo final de todos. Ô Brunão, você sabe que uma vez eu fui dar uma aula sobre santidade, na verdade, era sobre o plano de vida, e aí o plano de vida, obviamente o plano de vida de um católico que tenha 2 neurônios e nenhum deles seja inibitório, de fato a busca pela santidade, né? E aí eu falei, putz, né, obviamente não sabe por para definir santidade de vários jeitos, né? E uma coisa que eu falei é a capacidade que a pessoa tem de amar, de vivenciar o amor e de amar.
E aí eu lembro que eu usei para falar disso um mito. E a gente volta lá no começo da história do mito, né? E eu usei justamente o mito do Narciso. Porque o que o Narciso fala, ele resume aqui, ele, de alguma maneira, o Narciso é um anti-herói. Por quê? Porque ele paralisa. Né? Ele paralisa a sua história ali quando ele perde a capacidade de amar. Por quê? Porque ele começa a amar versões amputadas e estribilhos daquilo que poderia ser o verdadeiro amor. Né? Eu não sei se vocês lembram da história do Narciso como um todo, mas muita gente lembra da parte que ele chega lá no Rio e se olha e se apaixona pela sua imagem. Isso é verdade. Mas tem uma parte antes da gente pegar a Metamorfose de Ovídio, que é quando ele entra no Vale do Eco, né? E lá no Vale do Eco, ele se apaixona pela musa Eco, né? Por quê? Porque é um herói idiota anterior que se apaixona por aquilo que vem dentro dele. Por quê? Ele fala alguma coisa, eu te amo, e aí o Eco responde, amo, eu tô aqui. E ele se apaixona por aquilo que vem dentro dele. Só que olha que burrice, assim, dele. Porque ele se apaixona nem é por aquilo que ele diz, nem é por ele mesmo. Porque quando ele diz eu te amo, o Eco não responde eu te amo, o Eco responde amo. Já é uma versão amputada. Eu tô aqui. Então ele vai se apaixonando por aquilo que é mais baixo. Por quê? Porque a incapacidade de olhar para fora e perceber aquilo que não vem dele mata a capacidade dele de continuar adiante. É por isso que ele fica ali parado no Vale do Eco. E aí um pouco mais adiante a história, de novo, o Zé Mané para lá no Rio, né, no pôr do sol, tem essa parte, e aí meio que ele vê, algum de vocês já se viu no Rio? Eu acho que não, né? Porque ninguém se vê naquela época. Né? Assim, e as pessoas falam, não, porque ele se viu, ele era muito bonito. Caracas, né? O vídeo que não estava falando aquilo, ele falou, olha, o cara era tão Zé Mané, tão apaixonado pelas coisas que não estavam interiores a ele, não de fato o amor, que ele era capaz de se apaixonar por um borrão. Uhum. De novo por algo amputado. Ele não conseguia levantar a cabeça para olhar o que estava acontecendo, porque ele era incapaz de amar algo que não viesse de dentro dele mesmo. Henrique, no que isso cai ali na jornada do herói? Pega e para pensar, quando todos os heróis sofrem, né, aquele período de sofrimento ali, de que ele sucumbe para depois levantar, perceba que é isso. É quando ele tem alguma questão, de alguma maneira, que o faz perceber por insegurança, por medo, que ele vai ter que dar alguma coisa a mais do que, né, dele ali, e que ele vai ter que abrir mão. Tá? E aí eu sempre gosto de falar disso usando o Pinóquio como exemplo. Por que do Pinóquio? Né? Porque o Pinóquio é uma releitura de Jonas. É a releitura de Jonas, né? E quem não percebe isso é porque não vê Pinóquio, não leu Jonas, né? E que tem 100% da população hoje em dia. Né? Mas enfim, ali quando ele tá lá, ele só quer brincar, né? E tomar água lá do parquinho. Olha aqui, não, sério, é maneiro demais esse desenho, que é um desenho pra mostrar pras crianças que se você for brincar e não for pra escola, você vai pra um parquinho, você vai tomar água, vai virar burro. Eles vão me achar legal. E é isso que a nossa sociedade tá fazendo, tá dando água no cinema, porque tá matando a jornada do herói, então dá água, e as crianças estão virando burro, e os adultos estão virando burro, e tá todo mundo virando burro, e a gente tem que vir aqui, perder um tempo, às 20, sei lá que horas, né, pra marcar esse negócio, conversar, graças a Deus, que ele tem a gente pra fazer isso, e aí depois vocês não ajudam e vocês não apoiam o Bacon Podcast, o Covardes, o Francisco, né? Vocês ficam, que legal esse negócio, não reposta, não conta, mas enfim, o que eu tô dizendo pra vocês é o seguinte, quando a gente precisa acordar, de alguma maneira, esse estalar que tira a gente da nossa zona de conforto, que mata essa nossa necessidade de segurança, é um gesto. É um olhar que sai de si e levanta, e olha e contempla a possibilidade daquilo que está exterior, né? Veja, de novo, voltando ao assunto da santidade da vivência dos atos heróicos, né? Da jornada do herói. Por que eu defino sempre a santidade, e talvez o heroísmo aí, como ser profundamente humano, e o amor? Porque o amor, por definição, é uma substância exógena. Portanto, o heroísmo, né, de um herói também tem que ser exógeno. Porque se ele entra, ele já não cumpre por definição o que ele é. Ele tem que ser algo que sai dele, né? Compreendem? Porque senão vira aquelas idiotices, né? De amor próprio, de eu me basto, de sei lá, enfim, qualquer coisa desse tipo. Eu acho, então, tentando dar uma amarrada aqui em tudo isso que eu disse para fazer sentido, né? Porque às vezes eu, enfim, vou longe, o Luiz Felipe fica só cutucando, falando, não, pelo amor de Deus. Mas, enfim, é o seguinte, o ser humano em pleno ato, e voltando àquela história, narrativo,
Ele compreende toda essa jornada do herói quando ele aceita aquela vocação chamada dentro das circunstâncias dele e vai, de alguma maneira, progredindo sem medo. É o olhar para trás nos tropeços e nos erros, mas que garante, sem parar, sem estagnar, que você possa continuar à frente, né? Eu acho que e aí, por isso que eu falei em algum momento aí que eu sou o cara da prática, porque é isso que eu tento olhar na minha vida, é isso que você tenta olhar na vida de vocês, é isso que todo cristão católico tem que tentar olhar, é isso que, inclusive, a gente faz quando nós, como na jornada do Heróis, eu, Henrique, o herói Henrique que está se formando, ele vai até o diretor espiritual, com o rabinho entre as pernas, que é o mentor, fala, fiz de novo, e agora? O que eu faço? Ele fala, olha, meu filho, vou te dizer uma coisa, pede perdão aí, desculpa, volta lá e tenta resolver, né? É isso. E de novo, só uma observação, só uma pequena observação, que o herói por excelência também é aquele que serve, aquele que sai, aquele que vai pelo outro, né? Sim. Não tem como não lembrar sempre dele, né? É aquele que deixa o carnaval, bota o escudo, bota o dragão, o animal no escudo e vai pra fora da cidade tentar defender o dragão, tentar defender o condado dele, matar uma Vocês só tomam cuidado desse negócio de carnaval, de herói pegar dragão, que negócio. Então acho que vê esse negócio, tá obrigado. Nossa. Não, mas, cara, o que eu ia comentar depois dessa também, pouco importa, mas é só a questão que a gente sempre... Por isso que a gente conhecer a vida dos santos é tão importante, né? A gente falou de Cristo, que obviamente é a perfeição humana, como o Henrique mesmo comentou, mas os santos são aqueles que de alguma forma mais se aproximaram dele, né? E então por isso que é tão importante que a gente olhe para a vida desses caras e entenda o que eles viveram. A circunstância dele era diferente, claro, né? Olha a evolução da humanidade em termos tecnológicos, enfim, de 2000 anos para cá, mas todos eles têm em comum o quê? Eles percorreram toda essa jornada do herói, né? Com um começo um pouco mais reticente, relutante, depois assume o seu chamado e vai embora, tem o auxílio da graça nesse momento, de algo sobrenatural, como o Francisco muito bem colocou, as quedas e reerguimentos, porque é aquilo, né? São José Maria dizia, né? Eu acho que é São José Maria, eu li pelo menos esses dias, ou foi no retiro, eu estou confuso, mas santo é aquele, não é aquele que nunca cai, é aquele que sempre se levanta, não sei se ele é Santa Teresa, enfim, os dois, ele mesmo, então ele tem sobre isso. Então, é isso, o herói naquele momento está ali toda hora, né? Enfrentando os medos dele, as dificuldades, caindo e se reerguendo, até que ele tem a aprovação final dele ali, né? Que ele vence, e aí ele começa esse o caminho de volta, ressurreição, o caminho de volta é o quê? Para o céu, para onde nós fomos, de criados, né? Para junto de Deus. Então, a vida dos santos, não importa qual é o seu santo de devoção, ele tem essa característica no chamado dele, na circunstância dele. E agora, por isso que é tão legal a gente ver, mais recentemente, essas beatificações desses santos tão jovens, né? Então, Com vidas diferentes, né? Isso, exato, e com vidas tão distintas, né? Você vê Carlo Acutis, né? Que ficou na moda, aí todo mundo adorando Carlos no sentido de gostar, né? De Carlo, né? Não na adoração, pelo amor de Deus. Adorando a imagem dele. Adorando a imagem dele, né? Até quem condenava a imagem tem imagem agora, mas enfim, deixa pra lá. E agora a própria, essa que foi Sandra Sabatini, né? Que foi muito recentemente, jovem, morreu de uma forma Morreu atropelada? Atropelada, né? Mas, cara, foi beatificada. Ela tinha o quê? 20 o quê? 4? Mas ela nem é... Um comentário dizendo... Cara, olha onde a jornada do herói pode... Pessoas que estão me vendo aqui, estão dizendo, olha onde a jornada... Por isso que eu rezo todo dia para essa intercessão desse que vai ser santo, já é venerável, e é brasileiro, que é o Guido Scheffer. O cara era... Então, velho, olha onde pode parar a jornada do herói. O cara era surfista brasileiro, carioca! Esse cara foi canonizado, qualquer um pode, meu amigo. É agora, a jornada do herói falou, você pode. Reze por isso, pelo amor de Deus. Exato. Por isso que isso só mostra que, não, no fim das contas, o próprio Cristo diz isso, né? Infelizmente não vai ser para todos, né?
porque tem muitos que não vão querer, todos podem, né? Deus chama todos, mas muitos não querem, e eles ficam pelo caminho. Mas é possível para que todos nós tracemos essa jornada, cada um na sua circunstância, e chegue lá, como chegaram tantos que a gente citou aí no podcast. É isso aí. Bem conclusivo. Mais Por alguma mim, coisa aí, isso. gente? Ou caminhamos pro final? Caminhemos pro final. Acho que a gente vai. Acho que o outro lá a gente vai ter que deixar para outro episódio mesmo, viu, Fernando? Eu tinha razão, as mulheres sempre têm razão. Então tá bom, então, né? Mas então vamos pra conclusão aqui. Deixa eu colocar uma musiquinha aqui. Muito bem, então estamos entrando aí nessa parte final, nessa reta final da jornada do herói desse podcast, né? Que é justamente a conclusão aí de mais um episódio do Bacon Podcast. Antes de mais nada, né, reforçando aí as redes sociais, né? Seja aí os perfis pessoais, né, também do Covades, seja aí também do Francisco, perfil aí do Bacon Podcast, você pode encontrar aí o link na descrição desse episódio. Mais uma vez, se você ainda não foi no YouTube, vai lá, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like. Se você tá no YouTube, procure por Bacon Podcast aí nos principais agregadores de podcast. Que mais? E também a campanha do Apoia-se, né? Reforçando a campanha do Apoia-se que a gente falou lá no começo. Nos ajude, né, a manter esse podcast, seja em qualidade e também a atingir, né, cada vez mais pessoas. Então, se você não pode nos ajudar aí financeiramente, pelo menos compartilhe esse episódio, né? Então compartilhe aí com seus amigos, com... Enfim, essas pessoas que precisam ouvir isso, né, hoje. Né, essa pessoa que precisa aí... que precisa justamente aí ouvir... Precisa de um safanão, né, na vida, né? Precisa recomeçar, precisa desse chamado, precisa entrar nessa jornada aí do herói, né? Nesse caminho de santidade. Então compartilhe com seus amigos, né? E também com seus familiares, enfim, né? Para que a gente atinja aí cada vez mais pessoas. Mais alguma coisa que eu tô esquecendo? Quando você fala e você... Caramba, eu tô esquecendo de alguma coisa. Acho que não, né? Acho que é isso. E muito obrigado, né? Vocês aí que participaram desse episódio. Né? Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado, Henrique. Muito obrigado, Francisco. Foi maravilhoso aí essa bancada hoje, tá bom? Boa posição. Obrigado mesmo aí pelo tempo de vocês, né? Tem o curso aí, tem as coisas de vocês aí pra fazer, né? Já até atrasou, né, as coisas de vocês. Mas agradeço mesmo, né? O Bacon aí todo agradece muito, né? O tempo e também todo o conhecimento disponibilizado, tá bom? Deus abençoe. A gente que agradece, é sempre uma alegria mesmo, como eu falei no começo. A gente tem algumas pessoas que a gente realmente se sente em casa, seja em live, ou seja... ou melhor, se sente no bar, né? Isso aí. Isso é verdade, isso mesmo. A gente sente, a gente até comenta, não sei o que, o fulano e tal. O fulano, eu nunca vi o fulano, sabe? Eu conheci ele pela internet, pelo cara. Mas a gente, e acho que um dos lugares que a gente sente assim, posso falar aqui, a gente fez um podcast de vocês, esse é o segundo, a gente se sente em casa, e quando vocês conversarem, a gente vai convidar, a gente vai vir aqui, vai dar um jeito e vamos fazer esse podcast. Muito bom estar aqui com vocês. Contem sempre com a gente, no que a gente puder. A gente fala umas bobeiras, né? Vai trazer o Francisco para falar. Não vai dar. Vamos trazer alguém. Muito bom. E da minha parte, cara, é totalmente incrível, porque eu já era um consumidor do podcast. Até quando eu cheguei aqui, o Lucas até, eu reconheço esse cara de algum lugar, porque, cara, eu gosto de reagir os stories, comentar sobre determinado episódio, o que é que eu achei. Já consumia desde que eu nasci, eu estar aqui em São Paulo, trabalhar e conhecer os meninos. E para mim é um prazer muito grande estar retribuindo um pouquinho, 1% de tudo aquilo que eu aprendi com o Bacon e de tudo aquilo que, cara, vocês foram especiais. E eu espero que todo mundo que esteja em casa tenha gostado desse episódio, que não pare por aqui, que realmente pesquise um pouco mais sobre a jornada do herói e veja como tem uma aplicação prática na nossa vida cotidiana. O São José Maria Escrivá, né, a gente está no centro do Opus Dei, que foi uma família, nem ele gosta de falar, criada por ele, e ele tinha um dos pontos que ele gostava muito de ressaltar estar no que deves e faz o que deves e estar no que fazes. E um herói, antes de mais nada, é isso, cara. É um cara que sabe o que ele tem que fazer, acorda todo dia, faz o que tem que ser feito, volta para casa,
descansa, no outro dia continua fazendo isso. Se todos os homens do mundo, todas as mulheres do mundo fizessem o que elas sabem que tem que fazer, porque no fundo a gente sabe o que tem que ser feito, cara, a gente tava sofrendo tanto quanto a gente está hoje. Então a jornada era bem para ensinar muito da gente isso aí. E, pô, foi um prazer estar aqui. Muito obrigado, de verdade, pessoal. O Francisco é tipo o menino do Raça Negra lá do Silvio Santos. Você já viu a Raça Negra? Oi, Raça Negra! A gente trouxe pra fazer esse meme. Esse meme aí. Faz a foto, Chico! É isso, é assim. Muito bom, mas muito obrigado mesmo. A gente também compartilha aí do mesmo sentimento, né? A gente também se sente em casa com vocês, né? E vai ter outra coisa que a gente vai conversar aí depois da gravação, tá bom? Então, agradeço você que nos acompanhou até esse momento. Fique com Deus e que a força do Bacon esteja com você.